Certo. Vamos fazer uma oração, então, para que Deus possa abençoar esta hora em que nós vamos passar no último texto do estudo de Filipenses. Santo e poderoso Deus, muito obrigado pela tua graça que está sobre nós essa noite, oportunizando aprendizado e crescimento espiritual. Obrigado por passarmos os nossos últimos meses pensando sobre esta epístola inspirada, que tanto nos ensinou a pensar da maneira que o teu filho Jesus pensa. Vemos isso acontecendo com diferentes irmãos no primeiro século que estavam junto a Paulo, até com os próprios irmãos em Filipos. Que tudo aquilo que a tua graça realizou naqueles irmãos possa realizar em nós também. Nos abençoa, porque o teu evangelho é poderoso. Nos perdoa, porque nós sabemos que temos muito para crescer. E nos ajuda a ter confiança e fé de todo o nosso coração no Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui presente. Se porventura algum irmão ainda estiver prestes a entrar, que o Senhor possa abençoar também a esse irmão ou a essa irmã, e também, se alguém está na dúvida, que o Senhor abençoe para que incline para a participação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Então, meus amados, vamos para Filipenses capítulo 4. Nós faremos a leitura do versículos 10 até o versículo 20. Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 20. E, por favor, fique à vontade, quem quiser fazer a leitura desses versículos para nós, Filipenses 4, 10 a 20. Independente da versão, não há problema não, a gente cresce juntos. Posso fazer? Obrigado, Serjão. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, Serjão. Só colocar o nosso plano e o nosso esboço para que a gente possa entender onde é que vai o nosso fio de pensamento aí. E está demorando para entrar, né? A tela, ok, entrou. Então, amados, o tema geral desse texto que o Serjão leu, para nós é a alegria de Paulo pela oferta dos filipenses. E aí nós subdividimos aqui em 4 pontos. Versículo 10, ele está expressando a alegria dele. E depois tem uma série de explicações do real motivo da alegria. Primeiro ele vai dizer,
o cerne da alegria em si não é porque as minhas necessidades foram aliviadas, mas ao dizer isso, parece que ficou assim um pouco deselegante, talvez. O Paulo pensou que poderia ficar deselegante, e aí ele reconhece a nobreza da doação deles nos versículos 14 a 16. Mas aí, de novo, pode parecer que ao reconhecer a nobreza da doação, pareça que ele esteja pedindo mais. E aí, então, ele, mais uma vez, dá uma explicação, mostrando qual é a real razão da alegria por essa dádiva que chegou às mãos dele, e assim nós temos as ideias sobre esse texto. E depois, no próximo texto que a gente for ler, já é o final, ainda essa noite, nós vamos ter as saudações e bênção final, falando sobre os irmãos locais, os irmãos de outras localidades, e a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo com o Espírito de todos eles. E é esse o nosso plano, então, para essa noite, meus queridos, certo? Essa maneira de Paulo falar sobre oferta é uma maneira, ao mesmo tempo, verdadeira, é uma maneira explicativa para expressar com delicadeza, que é justamente o que nós almejamos sempre no nosso meio, especialmente no grupo da Igreja de Cristo, que durante os séculos quer entender a verdade, as razões e os porquês que nós fazemos a coisa, que já no primeiro século, a razão pela qual muitos queriam fazer isso era por motivos espúrios, né? Motivos não nobres, especialmente os falsos profetas, e quando um verdadeiro profeta ou apóstolo de Deus falava sobre isso, ele procurava amarrar todas as pontas para que pudesse ficar claro. É isso que a gente vai fazer nessa noite por causa do texto bíblico, certo? Então, o que Paulo já tinha mencionado anteriormente na carta, lá em Filipenses 2:25? Um auxiliar que chegou até ele na prisão em Roma, em Atos 28, enviado, um mensageiro enviado pelos irmãos em Filipos. E esse homem, o nome dele era Epafrodito. E ele foi, então, o ajudante especial durante o confinamento de Paulo, da congregação em Filipos. Todos os irmãos não poderiam estar lá, mas eles enviaram, então, um representante. Agora que Paulo está encerrando a epístola, ele está agradecendo pela dádiva que os irmãos em Filipos enviaram pelas mãos de Epafrodito. No texto anterior, em Filipenses 2:25 a 30, ele não tinha mencionado a ideia de um valor financeiro que chegou para ele, de donativos que chegaram, e ele deixou para o final da carta, para um momento especial da carta, onde ele está agradecendo, então, por essa oferta. E aí ele vai dar uma explicação plena, então, do que essa oferta, chegando a ele, representa para ele, Paulo. O que ela representa? E aí, graças a Deus pela preservação dessa carta, porque nos deixa cheio de ensino também, a como que nós devemos ter o olhar referente às ofertas. Mas no capítulo 4, versículo 10, e aí a Almeida Revista Atualizada coloca o tempo verbal no passado. Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Deve ser a época em que ele recebeu a dádiva, quando Epafrodito chegou com essa dádiva nas mãos dele, ele está expressando como é que ele reagiu quando essa dádiva chegou. E ele diz: e eu estou alegre porque, uma vez mais, vocês renovaram o cuidado que vocês tinham por mim. A versão NVI traduz como finalmente, e aí essa palavra finalmente, alguns de nós podemos interpretar errado. Parece que Paulo poderia estar colocando uma conotação, puxa, finalmente vocês me ajudaram de novo, mas não é essa a conotação. Acho que a Almeida Revista Atualizada é mais feliz no termo quando ela diz: uma vez mais, vocês renovaram o cuidado de vocês para comigo. E esse verbo renovar, que está traduzido aí na Almeida Revista Atualizada, é um verbo que significa germinar de novo, brotar de novo. Lembra que quando as nossas plantas aqui no planeta Terra passam pela longa estação do inverno, elas estão mortinhas, assim, né? Muitas delas congeladas, já passaram pelo outono, e aí chega a primavera, vai germinar de novo, vai brotar de novo, vai vir com vigor, força e beleza. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. E aí a intenção de Paulo, então, não era criticar, mas ele explica dizendo que ele entende que faltava oportunidade para eles mostrarem esse cuidado que eles
mostraram ou demonstraram no passado. Josué, por que faltava a oportunidade? Talvez a distância? Sim, pode ser que a distância, e a gente não tinha essa coisa de Pix na época, né, gente? É uma dificuldade maior de fazer algum aporte financeiro chegar de Filipos a Roma, por exemplo. E aí Paulo estava preso também, e aí então, pelo envio de Epafrodito, gerou-se a oportunidade de entregar as ofertas para Paulo novamente, algo que ficou por um tempo sem ser efetivado. Outros estudiosos vão dizer que faltava oportunidade no sentido de possibilidade financeira mesmo de ajudar Paulo, porque vamos lembrar que esses irmãos eram da Macedônia, eram profundamente pobres, e eles, forçadamente, pela questão financeira, ficaram talvez com uma dificuldade de renovar o apoio, mas tão logo a oportunidade financeira surgiu, eles de novo retornaram a ajudar o apóstolo Paulo. São suposições, o texto não está dizendo o porquê que faltava a oportunidade, a gente só se põe a pensar o porquê e pensar nessas possibilidades, mas não dá para afirmar categoricamente, exatamente. O que a gente sabe é Filipenses 4, 15 e 16, lido pelo nosso irmão Sérgio, é que esta congregação, no início do evangelho, quando o evangelho começou lá, eles já se tornaram parceiros de Paulo. E aí Paulo diz que quando ele partiu da Macedônia, esta foi a única congregação que se associou com ele no tocante a dar e receber, essa questão de apoio financeiro. E Paulo até se corrige no 16. E mesmo antes de eu partir da Macedônia, eu saí aí de Filipos, fui para Tessalônica, vocês me enviaram ajuda, não foi nenhuma, foram 2 vezes. Então Paulo está reconhecendo assim a nobreza de coração desses irmãos que entendiam que eles poderiam ser parceiros na pregação do evangelho por meio do sustento financeiro de alguém que estava como porta-voz de Deus evangelizando no mundo. Por algum período eles não puderam, faltou a oportunidade, mas tão logo a oportunidade reapareceu, eles de novo chegaram junto, apoiando o apóstolo Paulo. E a explicação que se segue nos versículos 11 e 13, Paulo vai começar a colocar, então, a explicação da alegria dele dentro do contexto adequado. Ele diz, versículo 11, olha, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Versão NVI, não é por causa da minha pobreza. Então, a melhoria das circunstâncias financeiras de Paulo, o alívio da necessidade dele não era a razão principal que levou ele a ficar alegre com essa oferta. Logicamente, eu creio que todos nós já passamos aqui necessidade financeira. E quando pessoas nobres e generosas nos apoiam e nos aliviam, a gente também fica alegre porque a necessidade foi aliviada. Mas Paulo vai elevar o nível da alegria, mostrando que há algo mais nobre pelo qual ele se alegrou. Nota versículo 10, era uma alegria no Senhor. E lembra que Paulo encorajou muito nessa carta, 3:1, 4:4, aos irmãos encontrarem sempre motivo de alegria no Senhor. E aquilo que Paulo ensinava, ele mesmo vivia. A alegria de Paulo não existia fora do relacionamento com o Senhor ou fora da visão daquilo que o Senhor estava fazendo na vida de irmãos como os nossos queridos filipenses. E aí ele vai elaborar primeiro na explicação da alegria dele o lado negativo. Então, não é porque eu esteja necessitado. E depois, do lado positivo, versículos 14 a 20, ele vai nos explicar a razão pela qual ele ficou profundamente alegre. Mas, na continuidade da explicação do lado negativo, do porquê que ele não ficou alegre, que não era a razão principal, ele diz, não é por causa da necessidade, por quê? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A NVI traz, eu aprendi, e logicamente isso foi com as experiências na vida, com o andar com Jesus, especialmente a confiança em Jesus, ele aprendeu a se adaptar às diversas situações na vida. Essa frase, viver contente, revela um sentimento íntimo, um sentimento interior de suficiência que nada tem a ver com as circunstâncias externas e com a quantidade de bens que Paulo possuía. Ele está explicando para a gente no versículo 12 que ele aprendeu uma grande lição. Ele sabia se comportar quando ele estava... Desculpa, tem que baixar a mão aqui.
Ele sabia se comportar quando ele estava humilhado, quando ele estava empobrecido. E ele sabia se comportar bem também e encontrar contentamento e alegria quando ele tinha abundância. Então, ele aprendeu esse segredo de lidar com as circunstâncias que chegavam para ele sem se desorientar. Ele poderia ser reduzido às mais humilhantes circunstâncias sem erguer a voz para se queixar contra Deus ou resmungar. Mas ele poderia também ter a abundância sem permitir que essa abundância fizesse que ele esquecesse que no Senhor nós devemos nos alegrar e não porque nós temos abundância. E a chave para esse equilíbrio de Paulo, ele está mostrando o segredo, está no versículo 13. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma autossuficiência que brota de pensamento positivo. Não é uma autossuficiência que brota por causa do esforço de Paulo. Nenhuma independência de circunstâncias externas baseada na força do pensamento. Assim. A suficiência de Paulo vinha de Deus, em toda a área da vida dele. Por exemplo, em 2 Coríntios 3:5, ele está falando sobre o ministério debaixo da nova aliança. Está contrastando lá, né, o ministério da velha aliança e da nova aliança. E ele foi chamado para ser, por graça, o ministro da nova aliança. E ele disse, a nossa suficiência para ser ministro na nova aliança vem de Deus. Não é que Paulo fosse um camarada especial, dotado assim de muitos dons e talentos, ainda que ele tivesse recebido de Deus muitos dons e talentos. Mas justamente porque ele recebeu de Deus, ele reconhece que toda a suficiência para o exercício do ministério vinha de Deus e não da própria força dele. Na mesma carta, em 2 Coríntios 12:9, quando ele teve o espinho na carne, que ele orou 3 vezes, a resposta de Jesus ensinando ele é, Paulo, minha graça te basta. É como se Jesus estivesse dizendo para ele, a minha suficiência, a minha presença contigo deve te bastar. E o que Paulo está dizendo, basicamente, em Filipenses 4:13, é o seguinte, eu sou forte, eu tenho poder, eu sou capaz de lidar com todas as circunstâncias, seja qualquer coisa que eu tenha que confrontar, porque eu tenho o Senhor comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a rendição de Paulo, a inteira entrega dele ao Senhor, a inteira entrega àquele que da fraqueza pode tirar força, fazia com que Paulo, ou fez com que Paulo, aprendesse o segredo de estar contente e o segredo de estar adaptado ou se adaptar a qualquer circunstância que ele tivesse que enfrentar. Mas lembre-se, isso é um parênteses explicando para os irmãos que a razão da alegria que ele expressa no versículo 10 não é em si, o cerne não é porque as necessidades foram aliviadas. Há algo mais superior que fez com que Paulo ficasse alegre quando a oferta chegou a ele. E nós vamos começar a responder isso quando a gente entrar nos versículos 14 em diante. Dá para entender o contexto até aqui, amados? Então, Sérgio, ia falar, meu amado? Eu ia Fechou o dizer, áudio? perfeitamente, acho que dá para tocar para frente. Ótimo, legal, meu irmão, obrigado. Então, agora, porque Paulo abriu esse parênteses de explicar que a razão da alegria não é porque a necessidade foi aliviada, pelo menos não a razão principal, pode parecer que ele assim está depreciando a oferta que chegou a ele. E ele não queria dar essa má impressão. E aí ele vai mostrar agora que a oferta deles não foi sem importância. De fato, eles agiram de maneira muito nobre ao enviar essa oferta. E por isso, no 4:14, ele diz: Todavia, fizestes bem,
associando-vos na minha tribulação. Essa palavra aí, associando-vos, ela significa que eles tinham feito causa comum com Paulo. Ou seja, eles se tornaram parceiros na aflição de Paulo. É como se eles dissessem: Paulo, a tua aflição é a nossa aflição. O teu sofrimento é o nosso sofrimento. Nós sentimos no nosso coração como se a aflição que tu estás passando fosse nossa. E a gente não podia ficar de braços cruzados sem fazer algo para aliviar as tuas pressões na prisão, que já são tão grandes. Além disso, uma pressão financeira. E aí o que eles fizeram? Eles tomaram sobre eles parcela dessa aflição, tratando essa aflição como se pertencesse a eles. De novo, é o próprio pensamento de Jesus em Filipenses 2, 5 a 8. A gente volta para o centro dessa carta. Jesus desceu da glória, abrindo mão da riqueza, e foi para a cruz, porque Jesus estava tomando sobre ele os nossos pecados para nos aliviar e nos enriquecer. E é isso justamente que esses irmãos em Filipos acabaram fazendo. De novo, é uma palavra que apareceu lá em Filipenses 1:5. Eles eram cooperadores no evangelho. Eles sempre foram parceiros de Paulo. E agora eles renovaram. Então, logo tiveram a oportunidade, renovaram essa ideia de serem parceiros de Paulo. Lembra de Gálatas 5:2, que diz que quando a gente leva as cargas uns dos outros, a gente está cumprindo a lei de Cristo. A carga de Paulo não era dele. Os irmãos de Filipos entenderam. A carga de Paulo é nossa carga também. E o que nós pudermos fazer para aliviar, a gente vai fazer. Então, Paulo está dizendo: olha, a minha alegria não é aí porque vocês aliviaram a minha necessidade. A minha alegria é ver por trás do que chegou no exterior o coração de vocês. Porque para essa oferta chegar aqui de uma maneira prática, da maneira que chegou com o envio de Epafrodito, o que eu vejo é por trás disso o coração de Jesus em vocês. Vocês entenderam o evangelho fazendo isso. Então ele está começando nessa fase de transição, explicar a razão da alegria dele. Era, de novo, a visualização muito prática do coração de Jesus vivendo nesses irmãos e crescendo. Então, o que Paulo está fazendo? Ele não está assim identificando a nobre ação como um simples envio de dinheiro, mas caracteriza a doação deles como com os mais altos termos que estão indicando o significado moral e espiritual por trás da oferta que chegou até ele. E ele começa, então, o processo de desenvolver a verdadeira razão da alegria dele quando ele recebeu esse presente. Ele entende o coração por trás que fez com que a oferta chegasse. E aí, essa dádiva dele, aí ele faz lembrar, nem foi a primeira vez que esses irmãos fizeram isso. De novo, era uma característica deles, através dos tempos. Mostrar o coração de Jesus nessa área também. E aí, versículo 15, ele lembra: e sabeis vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades, diz o apóstolo Paulo. Quando ele fala sobre o início do evangelho, ele está retornando à memória dele cerca de 10 anos antes. 10 anos antes havia começado a congregação. E lá no início do evangelho, já no primeiro dia, por exemplo, Lídia abriu a porta da casa dela. Depois, quando ele teve que sair de Filipos, aí ele lembra, inclusive, o aporte financeiro. Vocês enviaram, não foi uma, foi duas. E foi o bastante para as minhas necessidades quando eu estava lá em Tessalônica. E quando eu fui embora da Macedônia, parti da Macedônia, ele foi para Corinto, né? Depois seguiu-se outras viagens. Ele está dizendo: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês aí. Quando ele fala se associou comigo no tocante a dar e receber, ele tá usando uma figura de linguagem, não é que literalmente isso aconteceu,
mas ele está usando uma figura de linguagem que representa o que nós conhecemos bem daí literalmente, um caderno de contabilidade. Foi aberta uma conta de crédito e débito. E aí, essa questão de dinheiro dado e recebido não entrou nas relações de Paulo com nenhuma congregação, somente a congregação de Filipos tinha um livro de contas com coluna de débito e com coluna de crédito. Aí a igreja, quando financiava Paulo, lançava na conta das despesas deles e colocava crédito para Paulo continuar, então, com a propagação do evangelho por onde quer que ele fosse. Agora, logicamente, Paulo não está culpando as outras congregações por não terem apoiado ele como os irmãos em Filipos apoiaram. As dádivas desses irmãos eram inteiramente voluntárias e nunca solicitadas. Mas Paulo está reconhecendo o coração deles. Eles entenderam a questão do coração de Jesus, eles entenderam a questão da importância do evangelho sendo propagado, e aí, logicamente, eles se distinguiram. Isso dá para ver. Eles se distinguiram de outras congregações por essas ofertas de livre vontade. E Paulo não foi insensível. O propósito dessas palavras de Paulo no versículo 15 e 16 é dar crédito a quem merece crédito. E esses irmãos mereciam o crédito do reconhecimento pelo esforço de, apesar de serem profundamente pobres, sempre estarem dispostos a apoiar os esforços de Paulo na pregação do evangelho pelo mundo. Então, fica aberto para a sua pergunta ou para o seu comentário, meu querido. Olá, Jura. Tudo bem? À vontade, minha amada. Não, é assim, ó, o que me chama muito a atenção aqui nesse texto é a forma. Acho que não está ouvindo direito. Aqui o microfone aqui. Não está ouvindo direito, né, João? Agora que tu te aproximou bem, Sérgio. É aqui, ó. Acho que ela tem que aproximar só mais um pouquinho, que daí a gente escuta bem. Microfone. Vamos de novo. É assim, ó. O que me chama a atenção é a forma abnegada. É uma parceria, o desprendimento dessa parceria, né? Dos irmãos, porque uma coisa é ajudar, né? Mas a maneira como a gente ajuda muda muito, né? É o Senhor é para o Senhor, é Ele que vê. Então, eu vejo que nós, todos cristãos, precisam desenvolver essa forma desprendida, abnegada, né, de ajudar, seja no sentido que for, né? Eu acho isso fundamental, né? Para o nosso relacionamento, a nossa parceria, né, entre irmãos, pelo trabalho do Evangelho, por tudo, né, na igreja, o nosso relacionamento. Nós precisamos dessas características, desenvolver, que o Paulo está falando, né? Ele está deixando isso bem claro. Eu gostei muito desse texto, né, e da tua explicação também, por essa razão. Não é assim ajudar por ajudar, porque eu tenho obrigação de ajudar. Não. É uma entrega, é fazer tudo isso de coração e ficar feliz por poder ajudar os irmãos, por estar junto, né? Então, eu acho que isso mostra que estar juntos, de verdade, né? Um com o outro, tem que ser assim, não pode ser diferente, né, irmão? Muito bom, Jura, comentário. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom.
Nós temos diversos mandamentos na palavra de Deus, e se nós conseguimos ter o coração de Jesus, apesar de ser um mandamento, eu não vou fazer com peso, porque eu sou obrigado a fazer, mas a motivação pela qual eu vou fazer é o amor. E aí tudo se torna belo no reino. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É o que Paulo, e é isso que gerou alegria no coração de Paulo ao ver que essa comunidade de discípulos dos irmãos em Filipos haviam entendido isso. É por isso que a gente volta lá para o início da carta, lembra que Paulo vai dizer: dou sempre graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês. Porque desde o primeiro dia, até esse momento que ele está escrevendo a carta, esses irmãos tiveram uma perseverança em ser parceiros. Esse é um dos pontos que alegram ele. Muito bom, Júlio. Então, lembra que sempre em nosso meio, e nas igrejas de Cristo isso sempre vai acontecer, a verdade precisa ser exposta, e ela precisa ser exposta de uma maneira clara, delicada e mostrando os motivos nobres e puros. E é isso que Paulo está fazendo nesse texto, para não ser mal interpretado a questão da gratidão dele. Então agora ele vai continuar nos versículos 17 a 20, e ele vai chegar no clímax, mostrando o real motivo da alegria dele. Mas vamos só retomar o fio de pensamento para a gente não perder aqui. Ele está sendo muito cuidadoso para não ser mal interpretado com respeito à alegria dele pelas dádivas que chegaram a ele. A alegria, o cerne, o ponto principal, não é porque o alívio das necessidades e da pobreza dele aconteceu. Afinal de contas, ele já tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, por causa do poder do Senhor. Filipenses 4:13. Por outro lado, depois de explicar isso, ele não queria que os irmãos entendessem que ele estava fazendo pouco caso da doação. Pelo contrário, ele está dizendo: vocês fizeram uma nobre ação, enviando esse apoio. Inclusive, eu reconheço que vocês se distinguem de outras congregações, se destacando nessa área do serviço no reino. Mas agora, de novo, o louvor que ele fez nos versículos 14 a 16 pode, de novo, estar sujeito a um mal entendido, ou a um mau entendimento. E aí ele vai continuar a explicação dele. E enquanto ele continua a explicação, ele vai expor diante dos irmãos o motivo verdadeiro da alegria pela dádiva que eles fizeram. A alegria não era pelo presente em si, mas no que ela significava para os doadores. O que ela significava para os irmãos em Filipos. E aí olha o versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito de vocês aí. Então, Paulo está retendo essa metáfora do contador, é a mesma palavra utilizada no versículo 15, quando ele falou sobre uma conta de débito e de crédito. E o que nós imaginamos? Que quando os filipenses mandaram a ajuda para Paulo e abriram aquela conta no sentido de dar e receber, eles estavam, de fato, somente tendo despesa. E Paulo somente estava recebendo crédito. Mas Paulo mostra que algo maior estava acontecendo, porque os irmãos em Filipos também tinham uma conta mantida com Deus, só que lá no céu. A questão não era só dar da parte deles e receber da parte de Paulo. Eles estavam recebendo alguma coisa também. E o que eles estavam doando era, na verdade, como que um depósito numa conta que produz juros para eles. E a razão da alegria de Paulo não era o que ele estava recebendo, mas o que ele sabia que os irmãos em Filipos estavam recebendo pelas dádivas deles. E aí Paulo diz: o fruto que aumente o crédito de vocês. Mas como uma oferta financeira pode aumentar o meu crédito no céu?
Olha Mateus 6, 19 a 21. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Isso é um ensino de Jesus no Sermão da Montanha. E aí lembra que ele disse, não acumulem para vocês tesouros aqui na terra. Acumular aqui na terra, traça e ferrugem, vão corroer, os ladrões vão escavar e roubar. Mas a decisão sábia é, verso 20, ajuntar tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E aí 22 e 23 ele diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. E que a maneira que a gente vê a questão financeira vai determinar a maneira que a gente vai utilizar nossas finanças. E aí, então, quem tem uma visão espiritual vai entender que os recursos financeiros que chegam a ele, se ele utilizar de maneira generosa, ele vai estar, então, ajuntando o tesouro no céu. Olha Mateus 12, 33. E nota, não é por causa do dinheiro em si, mas é porque o coração de Jesus está se manifestando nessa área também. É o coração que se desprende nessa área também. A gente deve, como cristão, se desprender em tudo que é área, mas também nessa área. Olha Mateus 12, 33. Mateus 12, desculpa, Lucas. Não é Mateus, estou com Lucas na cabeça, mas Lucas 12, 33. Aqui Jesus é mais claro ainda. Ele disse o seguinte, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Então, quando nós estamos utilizando os nossos recursos financeiros de maneira espiritual e generosa, como Jesus nos ensinou no coração dele, nós estamos ajuntando tesouro no céu. E Paulo está dizendo, olha, a minha verdadeira alegria não é porque a minha necessidade foi aliviada, mas a minha verdadeira alegria é porque vocês têm uma conta de débito e crédito no céu. E aí Deus está vendo o coração de vocês. E ele sabe que a ação do coração de vocês ao me apoiarem está fazendo com que vocês ajuntem tesouro no céu. E pessoas como vocês, que têm o coração de Jesus, é o tipo de pessoa que como vocês são, que vai habitar o céu. E aí, então, a cadeia de pensamentos, voltando para Filipenses, prossegue dessa forma. Eu não procuro a dádiva, pelo contrário, eu procuro o fruto para o crédito de vocês. E quanto às minhas necessidades, diz Paulo no versículo 18, eu tenho tudo. Eu tenho até em abundância. Eu estou transbordando agora que a oferta, mediante Epafrodito, me chegou aqui. Eu estou suprido e ele diz que essa oferta, além de suprir ele, chegou como? Nas narinas de Deus. Filipenses capítulo 4, 18. Como é que chegou lá? Como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele se utiliza de uma figura de linguagem do Velho Testamento. Lembra quando Noé saiu da arca? Ele construiu um altar e ofereceu naquele altar animais ao Senhor. E lá em Gênesis 8, 21, disse que isso chegou nas narinas de Deus como uma oferta de aroma agradável. Agora, a satisfação com que Deus recebia essas ofertas não era só por causa da oferta em si, ok? Mas era por causa do coração do ofertante também. Noé era um homem justo, e como um homem justo, reconheceu o cuidado de Deus para com ele e a família dele e ofertou algo ao Senhor. Agora, nós tivemos em outros contextos, por exemplo, em Isaías capítulo 1, versículo 4, Deus chama aquela geração de israelitas de nação pecaminosa,
de povo carregado de iniquidade. E esse povo, com esse tipo de coração, ainda continuava indo ao templo e querendo ofertar ao Senhor. E o que Deus disse lá naquele contexto foi o seguinte: não me tragam ofertas. A minha expectativa é que vocês, capítulo 1, versículo 16, se arrependam e lavem-se dos pecados de vocês. E ao se lavarem dos pecados, tragam as ofertas. Porque o importante, a oferta é importante, mas o coração de quem está ofertando é importantíssimo para Deus também. Então, se a gente, é por isso que o Novo Testamento fala, olha, não vai ofertar, até surgiu isso essa noite aí na fala da Júlia e do Serjão. Se a gente vai doar porque a gente está assim, um peso muito grande, eu sou obrigado a doar, sabe? Esse tipo de coração é alguma coisa que não vai chegar para o Senhor como um aroma agradável. Nós temos que, o que Paulo está mostrando nesse contexto, olha, eu estou contente porque isso brota de um coração nobre de vocês, que vocês têm demonstrado essa perseverança durante os anos. E mesmo na mais profunda pobreza de vocês, vocês entenderam a importância de serem cooperadores comigo, porque eu sou um porta-voz de Deus no mundo e estou levando o evangelho adiante. E vocês fizeram isso e estão repetindo a ação, e isso chegou a Deus como um aroma agradável, porque vocês se fizeram parceiros na minha aflição. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos, olhando para esse texto, e perceber que as nossas ofertas voluntárias, com esse tipo de coração, em favor da obra do Evangelho, tem esse significado tremendo. Chega no altar de Deus como um sacrifício que ele aspira de aroma agradável. Todos nós não queremos adorar o Senhor com excelência, não queremos agradar o Senhor. Parece que esse texto nos ensina nesta área também. Giovanni e depois o nosso querido irmão João Verdun. Está fechado o áudio ainda, Giovanni. Eu vou trazer um pouco uma comparação com a aula de ontem do irmão Enio. Alguns que estão aqui presentes estavam também, sobre a coleta do povo de Deus, 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. O que Paulo diz aqui em Filipenses, e tu deixou bem claro, mas de forma mais sucinta, é que Paulo ficou feliz, porque os irmãos em Filipos compreenderam o que é ser generoso, compreenderam com o coração de Cristo e compartilharam, mesmo com a pobreza deles, sentiram a necessidade e o amor de compartilhar com Deus. A coleta é uma resposta nossa a Deus. Quando nós participamos da ceia, nós estamos relembrando o amor de Deus, que deu seu Filho por nós. E quando nós vamos para o ato da coleta, o ato de adoração, é nós agradecendo a Deus com amor, compartilhando com Ele tudo que nos deu. Então, quando Paulo ficou feliz com os irmãos em Filipos, ficou feliz porque eles reconheceram essa necessidade que eles têm, não digo até o mandamento, o que é o ser grato a Deus. Eles reconheceram isso. Não pelo valor em si, não porque Paulo estava precisando. Assim é o corpo de Cristo. Deus fica feliz quando todos os seus membros, independente do valor, da condição, compreendem que o ato de adoração da coleta é um ato de resposta dele, individualmente, para Deus. É ele que está está agradecendo a Deus aquele mês que ele teve, que mês que passou, que mês que virá, o amor de Deus, reconhecendo tudo que ele tem e o que ele não tem de Deus. Já falei em mensagem, aquele exemplo da viúva com 2 moedinhas de prata é o mais transparente para mim, que todos podem, e Deus provou isso, Deus disse lá na 2ª carta aos Coríntios, cada um vai receber conforme coletar, não por obrigação e não em busca disso, mas Deus dá as condições para todos participarem de alguma forma, demonstrar sua gratidão para Deus. Então, esses 2 tópicos da aula de hoje me fez essa compreensão da palavra de Deus. Muito bom, Giovanni. Muito bom. João, meu amado. Eu entendi também que nesse contexto, né, que Paulo aí ele fica satisfeito, mas ele não se põe, né, dependente, né,
desses valores. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele fala assim: será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Né? E lá no 9 ele fala: fiz de tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Aí nós temos lá em Filipenses, né, que leva a ele demonstrando que ele está feliz, mas que o foco de quem está doando de coração não pode ser dirigido ele está tirando esse foco dele, né? Ele se demonstra a não ser dependente de viver do evangelho. E lá no 1 Timóteo 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer ou com que vestir, não estejamos com isso satisfeitos, né? Então, é um entendimento assim de que quem quer pregar o evangelho, ele naquela época dele estava retirando esse foco dele não ser pesado, para que o evangelho para que isso essa mentalidade de receber, né, para poder se sustentar, tirasse o foco do verdadeiro sentido, né, como tu falasse aí, que é a salvação, que é a piedade, não só a igreja, aqueles que pregam, mas em geral em tudo, né? Então é um entendimento que eu tive assim de que ele luta para não ser pesado para ninguém, para não perder esse foco e fazer os irmãos entenderem qual é o verdadeiro objetivo, né? Tem algumas congregações que realmente, como em Corinto, ele rejeitou, porque lá tinham alguns falsos apóstolos. A gente tem que olhar em cada contexto. Lá tinha alguns falsos apóstolos que queriam receber. Isso. Queriam explorar a congregação. Daí, para dar o exemplo e evitar isso, ele disse: não quero. Mas para outros irmãos nobres, como esses de Filipos, ele então aceitou o apoio, porque vinha disso, desse entendimento e dessa nobreza de visão, com certeza. Ali mostra que ele estava preocupado com a fidelidade deles lá, né? Lá no Coríntios, né? Sim. E até porque tinham falsos apóstolos querendo explorar eles mesmos, né? Aproveitar assim, se Paulo recebe e ele é um apóstolo menor, a gente que é super apóstolo deve receber muito mais. Aí Paulo disse: para evitar essa confusão aí, não quero. Esse é o ponto. Fale, Rosane Brizola. Oi, José. É uma pergunta sobre a oferta, o amor sacrificial, a oferta, se Deus se agrada, assim, se todo mês tu tem um exemplo, assim, tu vai fora a oferta, né? A oferta mensal que tu casal estipula alguma coisa assim, né? Mas a mais assim, não, mas esse mês eu não vou almoçar fora, eu não vou fazer alguma coisa que eu sempre faço porque eu quero colaborar, entendeu? Sem interesse, mas porque eu quero fazer isso. É amor sacrificial? Sim, com certeza. Qualquer oferta nossa, a gente está sangrando sempre, né? Como a gente tem usado o termo, nós estamos sangrando quando a gente faz uma oferta. A gente tem que só cuidar que não seja como na questão do Giovanni citou da viúva pobre, se é algo que, assim, é o resto, né? Desde o princípio, na oferta de Abel, lá no princípio, Deus sempre mostrou que ofertas sacrificiais chegavam a ele, no coração dele, como algo que ele reconhece como dádiva generosa. Mas sim, poxa, quando eu deixo de fazer algo para conseguir contribuir mais, verificando que é um plano sério que a congregação local que eu faço parte tem, poxa, isso chega ao Senhor como chegou aqui, como fala Filipenses 4, como uma oferta de aroma agradável. Tem toda a razão. PC, e aí depois Giovanni. Ou Giovanni e PC no meu computador aqui, eu não... Giovanni está primeiro? Mas vai lá.
Vai lá, Pode Diogo. ser. É só E para aí depois completar, PC. tu trouxe uma passagem de Mateus 6:19, aonde não acumulem para vocês tesouros na terra. Aqui ele fala para os judeus. Os judeus eram um povo muito rico, tinha muitas posses, muitas riquezas. E hoje, Uhum. na nossa congregação, no caso, e na grande maioria, nós somos pobres e ninguém consegue acumular riquezas, posses, terras, propriedades. Ninguém tem esse pensamento, graças a Deus. Mas com a preocupação da irmã Rosane, que citou agora, e talvez muitos ou alguns tenham receio de não colaborar, de não coletar, pela insegurança, pela falta de confiança em Deus, que aquela quantia vá fazer falta para ela. É a falta de confiança ainda em Deus. Como eu disse lá em Mateus 6:33, né? Se não me engano essa passagem, eu não estou decorando, mas me corrige. Eu posso Sim, registrar mas é isso mesmo. É isso. Nós temos que confiar que a igreja está aí para isso, para suprir as necessidades dos irmãos. É confiar. Esse sacrifício que a irmã Rosane falou, que eu falo muito com a família minha, no caso, que é um sacrifício. Se não está conseguindo por dificuldades, eu falei, né? Deixa de comer um X, deixa de fazer um lanche, deixa de fazer uma churrascada, pensa em Deus em primeiro lugar, não ensina no seu estômago. E passe a ter esse ato teu com Deus de participar da coleta. Não como os evangélicos, que a igreja que exige. A nossa preocupação, como quem passa a palavra, é que aprendam o correto. Que o cristão, que a coleta é uma resposta do cristão a Deus, da sua generosidade para com Deus. Se eu não faço isso, eu não estou sendo generoso com Deus, eu não estou agradecendo a Deus tudo que Ele faz por mim. Eu estou pecando nesse quesito. Eu estou pecando porque insegurança de perder um pouco, insegurança em má gestão minha. Aí temos que ver, analisar, estudar. E vários estudos foram feitos a respeito disso e vamos continuar fazendo até que, assim como Paulo ficou feliz dos irmãos em Filipos, Deus também fica feliz com as suas congregações aqui na terra da Igreja de Cristo. Sem dúvida. Eu vou no PC e depois vou no Serjão. Ok. Boa noite, amados. Está dando para ouvir? Boa noite, querido. Dando? Tá dando. Perfeitamente. Então, eu vou citar alguns textos aqui. Como está em Hebreus, né? Eu acho que uma das coisas importantes, primeiro, é nós termos fé, né? Aqui diz em Hebreus 11, né? Os heróis da fé aqui, Hebreus 11, 5, versículo 5, pela fé, Enoque, não, desculpa, no 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, né? Então, foi reconhecido, né? Como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda se fala. Então, nós reconhecemos essa fé, né, dele. E o próprio Paulo aqui, na exortação, no próprio, onde nós somos aqui em Filipenses, ele começa aqui no 4:4, né? Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, essa fé que eles tinham, né? E esse amor pela palavra, né? É o que eu tenho entendido aqui, né? A gente até já passou por esse estudo aqui, né? Então, assim, esse amor que depois Paulo já mostra. Tanto fala para eles aqui, não ambiciosos por coisa alguma, né? É o que você estava colocando lá em Mateus 6:33, onde Giovanni acabou de citar. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e só justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã. Aqui, não andem ansiosos. Então, isso que é interessante, né? A fé deles e esse amor que ele demonstra. Então, Paulo aqui, ele começa a fazer um adendo aqui do amor que eles têm que ter, a fé, se alegrar, não andar ansiosos, né? E, ao mesmo tempo, ele pede a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Eles estão entendendo o motivo pelo qual eles fizeram tudo isso. E Paulo agradece, né? Isso é interessante. Muito bom, Paulo. Muito bom. Meu querido Serjão. Irmão, eu acho que para a gente não ter problema com a coleta, ela deve ser uma coleta programada. A minha coleta é programada. Todo o domingo é X, né? Porque
Isso muda de pessoa para pessoa, né? Talvez uma pessoa tenha que dar no final do mês pelas circunstâncias da vida dela, né? Eu acho, né, eu faço só minha colheita programada, então todo ano é esse X. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, então, feliz. Chegou setembro, a Jura do mês 16 para frente só entrou dinheiro dela porque o meu já tinha ido, tá? Para tudo. Mas a coleta não. A coleta é essencial. Primeiro, não tem conversa. Eu posso ficar no zero, posso buscar dinheiro no banco, mas vou dar aquilo por mês, aquele domingo, não é por mês, todo domingo, aquilo lá. Né? Então, cada um sabe onde vai dar, né? Precisa dar. Tem irmãos que vão ter que chegar no final do mês e dar no final do mês, né? Por exemplo, a irmã Rosana, ela citou um exemplo. O amor sacrificial é um amor sacrificial. Ela pega e dá todos os domingos um X. Naquele domingo, ela disse: não, Gerson, hoje nós não vamos jantar. E nesse sábado, a gente não vai nessa janta fora. Essa janta, a gente vai aumentar a colheita para o Senhor. Vai subir como um aroma suave para o Senhor. Né? Vai subir. Então, todo esforço, tem uma coisa que me parou na cabeça, né, José? Porque uma coisa é o culto presencial, outra coisa é o culto por live. Aí eu me fiz uma pergunta, né? E eu estou fazendo para os irmãos. Qual é a diferença de vocês? Quando estão presencial, vocês são fiéis ao dar? E quando é por live, vocês continuam sendo fiéis ao dar? Pensem bem, né? E eu acho que tanto faz vocês estarem por live como estar presencial, vocês devem dar essa coleta também como um aroma suave ao Senhor. Obrigado. Serjão, eu vou Obrigado te dar a pelo resposta. Eu vou te dar a resposta que eu dei para o Mateus esses dias. É live para nós, mas é presencial perante Deus. Então, tem que continuar sim. A pergunta do Mateus, que o Mateus queria vir de pijama assistir o culto, né? E eu disse, não, é presencial perante Deus. Então, da mesma maneira que a gente faz o nosso culto presencial, é o culto a Deus, não. Eu não estou cultuando vocês, eu estou cultuando a Deus. Quando eu venho para as lives, eu venho como eu saí do culto aqui em casa. Eu venho bem arrumado, todo arrumado, tá? De calça e camisa, todo bem arrumado, porque é para o Senhor. É o momento que estou dando tudo para o Senhor. Né? Se eu não der, quem vai dar? Ótimo. Passar para o João Verdun, obrigado pelo encorajamento, Serjão da Luzia, e depois a gente segue mais um pensamento aqui para a gente encerrar a carta. Contigo, João. O Enio Latorre nos deu um bom exemplo de ministérios, né? Orçamentos congregacional. Ele disse que a oferta era muito baixa numa determinada congregação, e aí ele organizou, né, orçamentos congregacionais, orçamentos de missões em primeiro lugar, né? Nós temos aí a Colheita Brasil e a Ministério de Ensino, ordem de culto, manutenção de prédio. Ele disse que isso aí foi muito bom para a igreja, né? Então aí ele distribuiu papelzinhos, né? E aí cada irmão que assumia o ministério, valores para cada ministérios para pagamento do evangelista, e aquilo aí foi dividindo. Então o administrador sabia que dentro daquela coleta, aquela coleta do domingo ou fim do mês, ele sabia tirar de cada irmão que assumiu. Então ele disse que foi uma evolução muito excelente dentro da congregação e melhorou muito. Eu fiquei muito feliz de saber, eu não sabia dessa estratégia aí, né? E eu estou passando aqui, porque nós estamos lidando com o Paulo, né? Tentando tirar esse foco aí, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa aula dele. Muito bom. Excelente, João. Agora, amados, alguém aqui falou sobre confiança. E aí, o que dizer sobre o retorno
do investimento que os irmãos em Filipos, que eram pobres, fizeram em Paulo. A doação a Paulo era realmente um sacrifício elevado a Deus, foi o que Paulo disse. E Paulo não tinha condições de retribuir para os irmãos em Filipos. Infelizmente, ele não tinha. Mas Paulo sabia que o nosso Deus é abundantemente capaz. E é por isso que em Filipenses 4,19 ele diz: eu não posso, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Deus é rico. E as gloriosas riquezas em Cristo é a norma ou a medida de acordo com a qual ele supre cada uma das necessidades daqueles que confiam nele no ofertar. Ele nunca vai ter uma deficiência que ele seja incapaz de suprir nas carências que, como fiéis, nós temos. E louvado seja o nome do nosso Senhor, do nosso grande Deus e Pai. E essa não é apenas a minha conclusão, mas é a conclusão do apóstolo Paulo aqui, em Filipenses capítulo 4, versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós precisamos aprender uma coisa: a como olhar para as nossas dádivas. E as nossas dádivas, quando brota de um coração generoso e fiel, elas chegam a Deus como um aroma agradável. E Deus, ao observar isso, como nosso pastor, ele não vai permitir com que nós venhamos a passar necessidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É algo que nós precisamos reacender em nossos corações como discípulos do Senhor. Fique à vontade para o seu comentário final nesse ponto, que depois a gente vai para as considerações finais da carta. Josué, nesse Filipenses 4,19, eu posso colocar junto como referência, até para exemplificar melhor, 2 Coríntios 9, 6 e Mateus 6, 33? Ajuda? Sim. A resposta de Deus? São textos. Estou colocando, são então, textos obrigado. que se ligam. Não há dúvida. Não há dúvida. Acho que 2 Coríntios 9, 6 a 8. 2 Coríntios 8 a 5 ali também liga? Liga, né? Porque ali é os filipenses, né? Ali está incluído eles. Eles são da turma da Macedônia, né? Está ligado lá. Eles eram profundamente pobres. Paulo queria que eles ficassem fora, dá a entender isso o texto, e eles disseram: negativo, a gente quer participar. Nós vamos contribuir com o que a gente pode. Aí Paulo disse que a profunda pobreza deles se manifestou em rica generosidade. E aí ele disse: eu dou testemunho que eles quiseram contribuir, né? Se entregaram ao Senhor e depois a nós. Em primeiro lugar, se entregaram ao Senhor. Ali aqueles deram mais plano, do que podiam, é que ficou ali meio, né? Aqueles deram mais do que podiam, ficou assim. Assim, se a gente quiser pensar, parece que eles procuraram até com outras pessoas, até com outros. De alguma forma, talvez eles fizeram isso que a Rosane falou, né? Vou sangrar aqui em alguma coisa que normalmente eu faça para conseguir contribuir mais, né? Vender uma propriedade, apesar que propriedade para a gente extremamente pobre é difícil, mas alguma coisa fizeram, alguma coisa eles cortaram para conseguir contribuir mais. A viúva deu tudo que tinha. As duas únicas moedas. Eu botei esses dois, Jô, porque no 19 Paulo fala, né? O meu Deus suprirá, não Paulo. Paulo não tinha condições. E 2 Coríntios 9, 6, Paulo também fala que Deus vai suprir, vai dar a colheita de acordo com a plantação. E Mateus 6,33 é Jesus que fala que ele suprirá essas necessidades. E de repente, Giovanni... Assim que os filipenses, viu, Giovanni? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 5, é sobre os filipenses mesmo. E aí, Giovanni, acho que 2 Coríntios 9, 8, está bem ligado, vai 2 versículos abaixo, lê para a gente. 2 Coríntios 9, 8. 9, 8. Sim, beleza, vou botar também 9, 6 e 8. Tá. Para me ler? Isso, pode ler para os irmãos. Tá.
E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Né? É isso Como aí, está aí escrito, distribuiu, deu aos pobres, né? Sua justiça permanece para sempre. Então, a ideia é, se eu me permito ser usado como um canal de bênção, estou sendo um bom administrador dos recursos financeiros, Deus vai enviar mais. Mas diferente do que os evangélicos dizem, não para eu acumular de maneira egoísta, mas para eu continuar abençoando. Entende? Ele vai te usar como canal de bênção. Ele te manda mais, tu vai abençoando. Ele te manda mais, tu vai abençoando. Não falta para ti nem para quem tu está abençoando. Uma vez tu deu Então, uma os aula, religiosos... uma vez tu deu uma aula, eu me lembro não, exatamente, tu comentou que tem pessoas que falam, pá, mas eu estou sempre no vermelho, sempre no vermelho. Tu disse, me corrige, mas é que Deus não vai te dar o que tu está falando agora, porque Ele sabe que tu não vai ajudar os outros. Sim, pode Ele sabe que só acontecer, né? pensa em ti. Pode acontecer isso. O que eu ouvi foi o Alan Melley falando uma vez que conheceu uma irmã e sempre distribuía muito, mas ela era profundamente pobre. Como é que ela conseguia contribuir tanto? E a resposta dela foi: eu pego a minha pá e pego os bens do meu celeiro e coloco na contribuição. E Deus pega os bens do celeiro dele e recoloca para mim. Só que a pá de Deus é bem maior do que a minha. Então foi a relação que ela fez. E aí por isso que ela conseguia sempre continuar ajudando muitas pessoas na visão dela, né? Eu pego os meus bens do meu celeiro e coloco no celeiro de Deus. E depois Deus pega a pá do celeiro dele e coloca no meu celeiro, mas a pá de Deus é muito maior, então eu estou sempre suprida. Nessa tua colocação, Giovanni, a minha opinião é a seguinte: a pessoa não é uma boa administradora. Pode acontecer uma vez que outra, mas sempre, né? Porque nós somos o quê? Administradores de Deus. Deus nos deu está aqui para nós administrar. Tá? Então, nós temos que saber administrar onde podemos. Né? Agora, eu faço assim, até, Jô, é uma gozaçãozinha, que a aula tua de oferta e do N, eu não quero saber de jeito nenhum, porque se eu for botar no ponto do lápis, chegar no final, a coleta, eu não vou dar a coleta que eu dou, entendeu? Porque vai faltar, começa a diminuir, vai faltar, porque todos os dias estou gastando, né, cara? Todos os dias estou indo no mercado, tudo, todos os dias que gasto, começar a botar na ponta do lápis. Né? Então, Giovanni, eu vou por fé. Vai por fé que é o melhor, cara. Vai por fé. Então, boa parte daqueles que estão aqui conheceram a minha avó Laídes e conheceram a minha mãe. Tia Cleonice também tem esse coração, tia Mary, mas eu estou falando das duas porque já faleceram e já partiram, né? Mas não eram mulheres ricas. Dinheiro, né? Minha mãe depois teve... mas minha mãe depois acabou, por graça de Deus, já quando estava muito doente, o pai conseguiu atingir uma condição financeira melhor, mas aí é muito em remédio, né? Então a gente vivia equilibrado lá. Mas mesmo na extrema pobreza, minha avó e minha mãe distribuíam muito e elas nunca tinham falta. Aquilo era impressionante, e é impressionante para nós em família pensar nisso. Como é que duas mulheres distribuíam tanto? A tua avó era um exemplo tinha. maior, Jô. A tua avó era um exemplo maior. Ela sempre assim, sempre tinha, né, cara? Sempre tinha, a gente estava na casa delas, sempre, né? Porque eu fiz parte, né, Jô? Eu fiz parte dessa vida de vocês aí, né? Sim, tem razão. Tem razão. Ei, José. Maravilha. Opa, José. João. Só para acrescentar que dentro desse ministério que o Enio falou, ele falou de um ministério de benevolência, né? Da qual, como nós estamos falando aí, o olhar meu para a igreja, porque a minha congregação cada congregação se cuidarem para que nenhum esteja passando necessidade, né? Então, nós estamos sempre nesse culto presencial, conversando, identificando, né, como é que está o irmão. Quando a gente sabe de algum que está precisando, não tem dinheiro para luz, de gás, para
para outras coisas lá, esse Ministério da Benevolência que o N falou, a igreja pode socorrer esses irmãos, sabe, numa crise. Eu tinha essa ideia de que a oferta era tão sagrada que, né, é rigoroso, era muito rigorosa para mexer nela, né? Tem que ter critérios. Eu achava que algumas coisas não se devia, mas com esses estudos aí esse método que o Enio falou, sabe, eu entendi que como os filhos de Deus jamais podem passar necessidade, nós devemos cuidar um do outro. Esse Ministério da Benevolência me abriu esse leque aí esse entendimento, sabe, de aquilo que está vivendo uma congregação, dali se pode tirar, se pode não deixar o irmão se envergonhar lá com seus vizinhos que está passando necessidade, não tem água para luz, vai ter que se mudar, vai ser despejado. Eu achei uma maravilha, sabe, sobre esse método aí de que a gente, né, quem usufrui, né, para que a gente realmente glorifique a Deus e a oferta melhor, tu dê ela com generosidade, sabe que está investindo, né? Amém. Amém. Agora, amados, vamos olhar para 4, 21 a 23, então, para a gente poder concluir a carta. Como é que ele conclui aí 4, 21 a 23? E para que saibais, estou lendo aqui Efésios, perdão. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente da casa do César. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Então, a conclusão, na carta, Paulo está saudando todos os irmãos lá na cidade de Filipos e está enviando essas saudações de irmãos que estão com ele, Paulo, alguns como que assistentes de Paulo naquela casa, outros amigos que ele fez em Roma, especialmente os da casa de César. Não é o pessoal da nobreza, geralmente, provavelmente Paulo está citando os servos da casa de César, escravos ou servos libertos, até guardas que talvez acabaram se convertendo com as pregações de Paulo naquela casa, que eram enviados para cuidar de Paulo mesmo na situação da casa, os guardas, né? E aí lembra que no início da carta aos Filipenses, é claro que não vão lembrar disso, mas eu argumentei assim que como cristãos numa congregação local, a gente não pode viver isolado. E aí, por isso que ele enviou a carta a toda a comunidade de Filipos, inclusive com os bispos e diáconos, a todos os santos daquela congregação, deveriam se interessar, assim, por ler a escritura enviada de Filipenses para crescerem. Mas vamos lembrar que a congregação não é alguma coisa só local, nós temos irmãos também espalhados pelo mundo inteiro, e Paulo está mostrando esse amor intercongregacional, né? Então, ele está dizendo, olha, os irmãos que estão aqui comigo, que fazem parte da família de Deus, enviam saudações aí para vocês também. Então, essa ideia de uma irmandade local, de todos nós fazemos parte de uma congregação local, mas essa ideia também de não esquecer que a gente tem uma irmandade espalhada pelo mundo inteiro, a qual nós devemos amar também. E aí a palavra final é uma bênção. Ele diz no último versículo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. E depois da ênfase dada em Filipenses ao rico tesouro que a gente encontra em Jesus Cristo, no capítulo 3, nós somos levados a pensar que certamente a bênção de Paulo é suficiente para os irmãos. Como ele disse em outra carta, que Jesus respondeu para ele, a minha graça te basta. Ele está desejando que a graça seja com o espírito de cada um desses irmãos para os quais ele escreveu a carta. Certo, meus amados? Ficou alguma questão ou alguma dúvida? Ou algum comentário a mais referente a Filipenses? Boa noite, Jair e Cláudia. Boa noite, João. Escutou-me? É isso aí. Espera a oração. Escutei, Claudinha. Deus te abençoe. Valeu, tia Cleonice. Deus te abençoe. Ótimo. Boa noite, tia Cleusa. Então, vamos
pensar, vamos fazer uma oração final agora, pensar sobre o dia de amanhã, sempre o desejo que em cada congregação local o Senhor seja glorificado, adorado, os irmãos sejam edificados, quem sabe em algumas congregações locais, alguém escute o evangelho acontecendo pela primeira vez entre nós. E amanhã nós temos a mensagem aqui, Aprendendo com José, com o nosso irmão Luiz, e amanhã nós vamos atualizar, então, a congregação referente aos nossos desafios financeiros. O Joãozinho estava falando sobre projeto em congregações locais, e aí nós temos que alcançar essa situação do Habite. Nós avançamos bastante, mas nós queremos atualizar a planilha para, então, demonstrar que o nosso desafio ainda tem alvos a serem alcançados. Então, ore para que Deus possa, acima de tudo, nos abençoar para que a gente consiga alcançar os nossos desafios financeiros por meio da generosidade costumeira da congregação. Ok? Não esqueça de orar por isso. Pedir então para o nosso querido irmão Serjão, da localidade de Santa Maria, nos abençoar com uma oração final, Serjão. Oremos, então. Senhor, querido Deus e Pai Santo, mais uma vez estamos chegando na tua presença, Senhor. Te agradecendo pelo estudo do teu servo José, que Deus está dando para nós. E que venha abençoar cada vez mais ele, Senhor, para que possa conhecer mais da tua palavra e transmitir para que nós também venhamos a conhecer mais, Senhor. Que tu venha derramar o teu Santo Espírito sobre esta congregação, Senhor, para este domingo. E que, Pai amado, ajude a cada irmão aqui nas suas necessidades. Todos aqueles no que estão precisando, Senhor, seja em doença, seja espiritualmente, seja no que for, Pai, que tu venha ajudar cada um de nossos irmãos. Pai. Obrigado por esta noite, obrigado por estar junto com esses irmãos, e nos ensine, Senhor, a amar cada vez mais nossos irmãos, pois é a forma que nós te amarmos, a Jesus. Muito obrigado por tudo e amém. Amém. Amados, então, semana que vem, marcamos encontro já para o próximo sábado. Vamos começar Colossenses, é a outra carta de prisão. Quarta, a gente continua com Efésios, vamos ficar um tempo mais naquela carta. Depois de terminar Efésios, a gente faz Filemão e encerra as 4 cartas de prisão. Certo? Deus abençoe a todos e amanhã, se Deus permitir, nos encontramos. Boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã.